E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre a dica pausar para engajar e digerir. Então, para vocês que viram o vídeo anterior, ou até mesmo para os que não viram o vídeo anterior, a ideia por trás dessa dica é que a gente lembre de pausar o que a gente está falando, justamente para engajar mais as pessoas, para fazer com que as pessoas consigam digerir o que a gente está falando, processar de uma maneira melhor. E qual que é a base por trás dessa dica? Normalmente, quando a gente fala alguma coisa que a gente sabe, a gente tem a tendência de falar mais rápido. Sempre a gente fala mais rápido. Ou porque a gente está muito feliz com aquilo que a gente está falando, é algo que a gente tem paixão de falar e isso acontece naturalmente, ou porque a gente está ansioso, porque a gente está nervoso, até mesmo envergonhado e acaba fazendo com que acelere o passo do que a gente está falando. É um mecanismo natural. Então, duas razões aí que fazem com que a gente fale mais rápido. Então, o intuito por trás da dica é que a gente lembre de não fazer isso. Porque a pausa, ela tem diversos benefícios por trás. Então, existem várias mini diquinhas que podem fazer com que pausar para engajar e digerir faça sentido, mas eu vou falar de algumas aqui para que a gente entenda qual que é a base por trás. Então, primeiro de tudo, pausar, quando a gente está falando, faz novamente com que as pessoas consigam processar melhor o que a gente está falando. Então, a gente faz ponto A, pausa, ponto B, e vai traçando o caminho dessa maneira. Isso vai fazer as pessoas também prestarem mais atenção na gente, porque a tendência é falar rápido, as pessoas se perderem, e justamente por se perderem, elas não querem mais prestar atenção. Quantas vezes a gente já não se viu numa situação na faculdade, no curso técnico, até mesmo lá na época da escola, você está prestando super atenção no professor e acabam falando algo como, então, né? E ficam essas palavras de enchimento que não fazem nenhuma diferença para o que está sendo falado. Isso é muito comum para as pessoas que estão falando muito rápido. Então, quando a gente tem essa percepção de que falar rápido traz as palavras de enchimento, vamos dizer, a gente sabe, ou na verdade a gente melhora a maneira que a gente está falando e não fala mais elas. Então, pausar nos ajuda a processar o que nós mesmos estamos falando e ajuda a gente a não falar essas palavras de enchimento, o que faz com que as pessoas engajem de maneira melhor. Isso faz com que as pessoas prestem mais atenção na gente, porque, vamos lá, quantas vezes a gente não para, a gente percebe que a pessoa tá falando, então, né, e começa a contar o número de vezes que essa pessoa tá falando. A gente não tá nem mais prestando atenção no foco da pessoa, a gente tá prestando atenção nesses pequenos errinhos, vamos dizer. Então, cortando isso, a gente garante que a nossa fala fica melhor e que as pessoas também estejam prestando muito mais atenção no que a gente tá falando. Então, não somente por esse aspecto, ou por esses aspectos que a gente já falou, mas também por vários outros. E onde tá a parte do engajar nisso tudo? Então, a partir do momento que a gente pratica a pausa, faz com que as pessoas processem melhor o que a gente está falando, prestem mais atenção na gente e elas estão ali conectadas com o nosso assunto, naturalmente, sem a gente sequer perceber, as pessoas vão querer engajar mais com a gente. Então, na verdade, não é nenhuma ferramenta tão direta por trás do engajamento, mas é por fazer com que as pessoas estejam acompanhando o tópico do que está sendo falado e elas vão querer engajar. Elas vão querer interagir, fazer perguntas, comentar, porque elas estão ali conectadas com a gente. Então, por trás da questão do engajamento, é mais garantir que as pessoas estão ali conosco, conectadas, do que qualquer outra coisa. Então, recapitulando um pouco, a partir do momento que a gente pausa para dar a nossa mensagem, as pessoas prestam mais atenção, elas vão querer engajar e interagir muito mais, a gente corta nossas próprias ansiedades e nervosismos e acaba fazendo com que a gente não use aquelas palavras de enchimento que eu estava falando, e no final das contas é uma experiência melhor para todos os envolvidos. Então, um exercício legal a ser feito é justamente se pegar falando. Se você falar na frente do espelho um dia, se gravar um dia falando, ou pegar feedback de uma pessoa que te ouviu falando, para ver se a velocidade do que você está falando está boa o bastante para ser considerada com pausa ou não. E aí, praticar esse exercício de tentar falar pausadamente para fazer com que todas essas mini dicas façam aí o pacote todo da dica que é pausar para engajar e digerir. Essencialmente é isso, gente. Então, pratiquem na medida do possível. Caso vocês ainda se sintam nervosos ou ansiosos, vale muito a pena praticar na frente de uma pessoa que você confia, ou na frente do celular gravando, ou na frente do espelho, como eu falei, de alguma maneira que você consiga ver como que você está falando para ver se está fazendo sentido com o exercício de pausar. E com isso, eu deixo vocês aqui. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, queiram fazer comentários, como sempre, a gente está sempre aqui super aberto para ouvir. Muito legal pegar a riqueza de vocês, como eu sempre falo. E essa é a nossa dica de hoje. Fiquem aí ligados para a próxima dica que vai chegar já já e até o nosso próximo vídeo.